Amém, irmãos? Graça e paz. Irmãos, a Bíblia que eu vou estar usando hoje é a Nova Bíblia Viva. Eu acho a linguagem dela muito boa. Para você que quer começar a estudar a palavra, dar uma lida, eu acho ela bem atual, ela é boa para estudar, para entender. Então essa é a Bíblia que eu vou estar usando hoje, amém? Abre, por favor, em Romanos 12, 2. Amém? Olha o que diz. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão a experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha que interessante esse texto aqui. Esse texto começa a falar assim, que a partir do momento que eu começo a aprender o Evangelho, a partir do momento que eu começo a receber o Evangelho começa a mudar a minha maneira de pensar, eu devo começar também a mudar o mundo à minha volta. Amém? Logo o Evangelho aqui, ele transforma a minha maneira de ver o mundo. Não é o corpo do Wellington não vai mudar, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas a minha cabeça passou a mudar. Eu não encaro mais o mundo e as coisas do mundo com os olhos e a consciência que eu tinha antes. Eu passo a encarar o mundo com a consciência agora que eu recebi do Evangelho. Amém? Interessante que esse é o poder do Evangelho. Por que o Evangelho era tão temido pelas outras nações e até ainda hoje é? Porque ele tem o poder de transformar a cultura e a conduta das pessoas. A partir do momento que alguém começa a ouvir o Evangelho, a cabeça do cara começa a mudar. E essa era a grande treta de Roma. Porque Roma pegava e falava assim, olha, o imperador é Deus. Aí chegava o Evangelho e falava, ó cara, não é não. Todo mundo é igual diante de Deus. Esse cara aí é um cara normal. E isso começava a mudar a cabeça das pessoas. Logo, esse tipo de verdade começava a colocar o próprio império em xeque. Caramba, nós estamos falando um negócio. E agora vem um tal do evangelho que começa a mudar e converter o pensamento de um monte de gente. Logo, esse evangelho é perigoso para nós. Correto? Amém? Por isso que em países totalitários o evangelho ele é proibido. Exatamente por causa dessa palavra dele, que ele instrui, ele incentiva as pessoas a pensarem. Ele incentiva as pessoas a discernirem tudo que vem para elas. Ele incentiva as pessoas a não comerem tudo que fala, mas filtrarem o que está sendo falado e reter o que de fato importa. Amém? E olha que interessante aqui que fala o texto. Não imitem a conduta e o costume deste mundo. Olha que interessante, conduta e costume. Aí a Bíblia, ela separa os dois. Primeiro ela fala conduta e depois ela fala costume. E qual que é a diferença entre um e o outro? A conduta é aquilo que naturalmente você é, independente da cultura do seu país. Por exemplo, ou do que você está inserido. Quando fala de cultura, pode ser meio social, sua família, educação é uma cultura, o nosso meio aqui cristão é um tipo de cultura, mas não estamos falando da conduta. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu nasci aqui é o país do futebol, correto? Meus familiares gostam muito de futebol, eu tenho amigos que gostam de futebol, mas eu não consigo gostar. Não sei por quê. Quando eu era criança, meu pai me pegou, me colocou na escolinha, comprou chuteira, comprou caneleira, colocaram eu no time, camisetinha, tudo conforme manda o figurino. Mas eu não gostava, cara. Não conseguia gostar daquilo. Então, a minha conduta, isso, por mais que o meu meio social me empurrasse para aquilo, eu, como um indivíduo, não conseguia gostar daquilo. Vocês estão entendendo? Amém? Então, a conduta, ela está muito ligada à sua personalidade. A personalidade que faz de você um indivíduo único, diferente dos outros. Amém? Independente do meio que você esteja, a sua conduta muitas vezes é diferente. Então daí você pode pegar a conduta talvez do comodismo. Porque é natural do ser humano procurar o que é seguro. Porque o que é conhecido é seguro. Veja bem. Para que você possa aprender algo, você vai ter que usar o seu cérebro, correto? Nesse exato momento que eu estou falando com vocês,
A parte do meu corpo que mais trabalha é o cérebro. Por quê? Eu consigo discernir um monte de cores aqui ao mesmo tempo, que eu falo, ao mesmo tempo que eu gesticulo, ao mesmo tempo que eu raciocínio, tudo ao mesmo tempo, e é o meu cérebro que vai codificando essas coisas. Da mesma forma vocês, que agora estão me escutando, o corpo de vocês está inerte, mas a cabeça de vocês está trabalhando, acompanhando o meu raciocínio, amém? Então o que está mais trabalhando em você agora, nesse exato momento, é o seu cérebro. E como ele gasta muita energia, ele gasta energia demais, ele costuma colocar as coisas no automático. Ele costuma criar rotinas. O ser humano é um ser que ama uma rotina. Por quê? Como ele gasta energia, ele vai colocando as coisas no automático, aquilo vai se tornando uma rotina, você não precisa mais pensar para fazer aquilo, você já está fazendo automaticamente, e ele gasta energia para fazer outro tipo de coisa. Por exemplo, eu aprendi desde pequeno na escola o nome das cores. Hoje em dia eu não preciso mais pensar para saber o nome das cores. Basta eu olhar, eu vou ver as cores e o nome está na minha cabeça. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quanto mais velho você vai ficando, suas manias, a sua conduta também vai ficando mais forte. Porque o seu caminho neural vai ficando mais forte ainda. Porque você começa a repetir aquilo muitas vezes sem pensar, durante o dia, várias vezes, e o seu caminho neural vai ficando forte. Por isso que para pessoas mais velhas é muito difícil mudar o hábito. Porque ficou tão forte o caminho neural na cabeça dele, ele ficou tão acostumado com aquela vida, que mudar é quase impossível para ele. Vocês estão entendendo? Por isso que ensinar uma criança um idioma é muito mais fácil do que para um adulto. Porque o caminho neural dela ainda está sendo construído. E para nós, mudar o fonema das palavras, se acostumar com a escrita é muito difícil. Vai exigir de você o quê? Força. E como o seu cérebro ele não quer gastar energia, ele vai fazer você desistir. Ele vai sabotar você. Porque ele não quer gastar energia naquilo ali. Ele fala, cara, você está me incomodando. Você está me fazendo pensar, você está me fazendo gastar energia. Eu não quero fazer isso, então vou te dar uma dor de cabeça agora. Bum! Nossa, está dando dor de cabeça, está dando demais, não quero. Você vai para o seu quarto. Cara, você está me incomodando, você está começando a fazer exercício, está cansando o seu corpo, está me cansando, você está me fazendo, você está me colocando sob estresse, eu não quero isso. Então o que eu vou te dar? Fadiga agora. Aí você já começa, acorda com a preguiça, não quer ir, não quer fazer. Tudo isso é uma autossabotagem. É o seu corpo tentando sobreviver ao seu intuito de mudar. Amém? Então, a conduta de um ser humano, muitas das vezes, são as suas manias. Ele vai construindo ela durante a vida, vai construindo, e vai reforçando aquilo ali, vai reforçando. É aquele famoso ditado, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vou mudar nunca. Quantos já ouviram isso? Porque, de fato, mudar é uma coisa muito difícil. Por isso que o Evangelho é algo sobrenatural. Porque só um poder sobrenatural te dará forças para viver aquilo que você naturalmente não quer viver. Vocês estão entendendo? O poder do Evangelho não é você sair curando. Isso também é. São evidências do Evangelho de Cristo. Mas o poder do Evangelho mesmo é transformar a sua maneira de ser. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos daria poder ao ponto de morrer por ele. Nenhum ser humano, no seu juízo perfeito, abriria mão da própria vida. A vida é tudo que você tem. Porque a partir do momento que você morre, nesse mundo aqui, acabou. A pessoa morreu, você não vai encontrar ela no supermercado. Opa, morri ontem, cara, esqueci de pegar uns negócios aqui, peraí. Você não vai encontrar isso. Morreu, acabou. Então o instinto de sobrevivência já está dentro de nós. Todo mundo quer viver. Todo mundo quer prolongar a sua vida. Não é verdade? Basta sair alguma coisa falando, olha, não sei o que lá, rejuvenesce, não sei o que lá, deixa ser mais novo, mais jovem. Você corre para lá. Por quê? Você quer prolongar a sua juventude, prolongar a sua vida. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo daria poder para mim, ou seja, de ir contra o meu próprio instinto de sobrevivência, ao ponto que eu pudesse entregar a minha vida de livre e espontânea vontade por amor a Cristo. Amém?
Vocês entenderam então qual que é o lance e o poder do evangelho? Amém? Olha que interessante. E o texto continua falando da cultura, né? Que a gente não deveria tomar nem a conduta e nem a cultura. Já a cultura passa a ser tudo que todo mundo faz, sem saber por que faz. Vocês estão entendendo? É aquela mania que está na sua família, todo mundo faz assim, você nunca se pergunta por que faz assim, mas você faz também. É aquele costume que todo brasileiro tem, que por você ser brasileiro, você nasceu aqui, você faz também. Isso é cultura. Muitas das vezes você é acostumado com a música que toca sempre no rádio, o tipo de arte que você vê na televisão, o tipo de filme, o seu senso de humor. Tudo isso muitas vezes é moldado pela cultura em que você vive, em que você está inserido. Quando você se questiona, por que eu faço isso? Você talvez não consiga nem achar uma explicação. A explicação que vem na cabeça é, eu faço porque todo mundo faz. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Existem muita área da nossa cultura hoje que a gente podia explanar dizendo quão maléfica ela é comparando ao evangelho. Mas a questão hoje, eu não quero falar sobre os muitos tipos. Talvez mais para frente eu podia fazer um estudo, um seminário, sei lá eu, que a gente pudesse abordar esses temas. Mas hoje eu quero falar de um muito específico que existe velado no nosso meio, que é a cultura do machismo, a cultura do feminismo, a cultura da desistência e a cultura da vitória. Muitos de nós, não é dito, não é falado, ninguém diz isso, mas está implícito, um machismo. O que é o machismo? O machismo é onde o homem, ele é o centro vamos dizer assim, vou pôr entre aspas, da cadeia alimentar. A mulher está sempre abaixo dele. A mulher ela não tem condições de desempenhar determinadas funções, porque determinadas funções só o homem tem capacidade para desenvolvê-los. É muito dito isso, é velado isso, é colocado entre as entrelinhas. Ninguém chega e fala, você não pode fazer isso, mulher, porque isso é coisa de homem. Porque vai ficar feio, você vai se sentir machista e ninguém quer se ver assim. É tipo um fofoqueiro. O fofoqueiro, ele nunca admite que é fofoqueiro. Chega o fofoqueiro, cara, você é fofoqueiro. Imagina, eu odeio fofoqueiro. Por quê? Porque ele mesmo não pode se enxergar assim. Porque ele mesmo odeia pessoas fofoqueiras. Então, ele cria que a Bíblia chama de heresia. Uma falsa imagem dele mesmo. Então, ele diz que ele não é, mesmo sendo. Então, ele fala para que ele precisa aparentar para os outros e para ele que ele não é aquilo. Amém? Então, tá. Como que acontece isso? Muitas das vezes, eu não posso falar isso com tanta propriedade de experiência, porque eu não sou pai. Mas eu posso falar isso pelas observações que fiz e pelo que a Bíblia diz. Né? Então, eu não vou dizer para vocês como é a experiência de ser pai, porque eu não sei ainda. Logo saberei, em nome de Jesus. Porém, eu posso dizer pelo aquilo que vejo, escuto e leio. Amém? Geralmente quando nasce uma criança, quando a criança nasce, ali temos a função tanto do pai quanto da mãe de cuidar daquele indivíduo, né? Porém, o que acontece? O filho ele passa um tempo sim com a mãe, porque a mãe tem a função de amamentá-lo, né? O pai não tem essa função, biologicamente é impossível ele fazer isso. Porém, isso não exclui em nenhum momento toda a responsabilidade de cuidado daquela criança que nasceu. Porque, tecnicamente, foi as duas pessoas que fizeram aquilo ali. Foi o homem e foi a mulher. Logo, os dois são responsáveis por aquele indivíduo. Lógico que em determinado momento ali da infância, isso vai exigir maior atenção da sua parte. Um dos dois vai ter que se abdicar das suas funções diárias ali para estar cuidando da criança. Em momentos momentos outro, mais um do que o outro, mas isso acontece. Porém, o que eu vejo muito é que no meio das mulheres existe uma desistência de sonhar. A partir do momento que ela recebeu o filho, quando ela ganhou aquela criança nos braços, ela passa a enxergar aquilo ali como todo o motivo da sua vida. E ela passa a se dedicar integralmente àquilo ali, ao cuidado da criança. Porém, a Bíblia diz que os filhos são flechas na aljava do guerreiro.
O que é a flecha? Em determinado momento ela está com você, em determinado momento ela não está mais com você. Vocês estão entendendo? Amém? Isso não quer dizer que você vai perder o contato com o seu filho, não quer dizer isso. Quer dizer que em determinados momentos da vida dele, vai chegar um momento que ele terá que viver sozinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Ele terá que se virar sozinho. Eu lembro que uma vez conversando com um professor, e ele me disse uma palavra que eu guardei dentro de mim, porque eu achei que ela expressa muito bem toda essa questão de ensino, discipulado e conduta com filhos. Ele falou assim para mim, assim, Wellington, eu vou te ensinar a andar. Depois disso, você vai ter que trilhar o seu próprio caminho, porque eu estou trilhando o meu. Eu não posso parar por causa de você. E é mais ou menos bem que por aí. Os pais devem ensinar os seus filhos a caminhar com as suas próprias pernas. Os pais devem trabalhar com os filhos de uma maneira que eles possam viver independentemente dos pais. Porque você não vai durar para sempre, cara. Um dia você vai embora. Um dia todo mundo vai morrer, se Cristo não voltar antes. E você vai ter que, e o filho que nasceu da sua união, ele vai ter que continuar vivendo, ele vai ter que seguir. Ele vai ter que seguir adiante. Mas o que muito se vê hoje em dia é que existe uma desistência de viver da parte da mãe ali, da mulher, para que ela possa cuidar daquela criança. Ela deixa de sonhar. Ela deixa talvez de procurar algo que, cara, você como um indivíduo tem um plano de Deus na sua vida. Muitas vezes você para com isso. Você anula isso com a desculpa agora que você é mãe. E muitas das vezes isso é incentivado por nós homens dizendo a seguinte coisa: a mulher tem que cuidar das coisas da casa. É muito difícil da gente enxergar pregações onde as mulheres, são poucas as que pregam, mas quando pregam é muito difícil você enxergar uma pregação onde o incentivo seja, vai fazer uma faculdade, vai estudar. Muitas das vezes quando a gente vê uma pregação é sempre como cuidar do seu marido, como cuidar da sua casa, como cuidar dos seus filhos. Não que isso não seja necessário, mas isso não é o tudo. Isso é um pedaço da vida. É muito pouco quando a gente olha para o mundo e a gente vê mulheres de Deus influentes no meio da sociedade, fazendo a diferença de fato mesmo. Quando a gente sempre vê, parece que vocês se limitam muitas das vezes a um cantinho onde todos vocês se reúnem, seja na salinha da oração, ou seja em qualquer outro canto. Você não vê as mulheres se despontando a viver outras coisas no meio da sociedade e levando o evangelho para lá. Sabe, irmãos, seria um pouco... Imagina que eu casasse com uma economista. A vida inteira ela estudou finanças. Ela sabe mexer com finança. Ela trabalha com isso, ela estudou isso, ela se formou nisso. Amém? Aí chega eu e fala assim, quem vai cuidar do... E eu sou marceneiro, quem vai cuidar do dinheiro sou eu. Por quê? Porque quem que cuida do dinheiro é o homem. Eu seria um idiota se eu fizesse isso. Porque se ela sabe mexer com dinheiro, ela trabalha com isso, quem que é a pessoa mais indicada a mexer com isso? É ela. Vamos inverter a situação. Agora vamos dizer que eu seja um cara da finança e a minha mulher seja marceneira. E de fato ela é de verdade. Minha esposa é marceneira. E a marcenaria é um trabalho braçal. É um trabalho que dificilmente você vê. É um ambiente do homem aquele lugar ali. Correto? Aí você está lá, você vê. Você chega lá na minha casa, você vai ver a Elaine suja de pó. Cabelo enrolado assim, a camisetona. Com a tico-tico, com a serra de disco, o que for. Aí dá um problema, quebra um negócio na cadeira lá de casa. Quem que é a pessoa mais indicada para consertar o negócio? Eu ou ela? É ela. Eu não tenho que ficar grilado com isso. Isso não me diminui como marido, isso não me diminui como homem. É o talento que Deus deu a ela. E de fato é um talento. Ela dormiu sem saber, ela acordou sabendo. Literalmente. Sabe, irmãos, eu lembro uma vez
que o Cristiano me ligou e falou assim: Wellington, você está fazendo o quê? Você está de boa? Eu falei: estou de boa. Ele falou: cola aqui em casa, vamos colocar uma prateleira. Entendeu isso aí? Aí fomos lá, nós dois. Com prumo, com nível, com régua, transferidor, com furadeira, e não conseguimos. 2 homens. Colocava o prumo, batia no negócio, estava torto. Colocava o negócio, estava torto. Eu falei assim: cara, eu sei que tem... Quem está faltando aqui? Quem é, Elaine? Vamos buscar lá em casa. Sem prumo, sem nada, não olhou, jogou bum, 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 colocou o negócio no lugar. É dela, velho. É o dom dela. Amém? Sabe o que eu vejo muitas das vezes, irmãos? As mulheres se limitando às coisas, diminuindo. Lembra da passagem dos talentos? Você lembra da passagem dos talentos? Quantos conhecem a passagem dos talentos? Amém? É uma passagem muito conhecida. A Bíblia diz assim, ó, que em um determinado momento, um rei, ele ia sair, ele ia fazer uma viagem. Ele chamou o pessoal que trabalhava com ele, falou assim: vem cá, pessoal, eu vou deixar um tanto de coisa com você, um tanto com você, um tanto com você. Com um ele deixou 5, com o outro ele deixou 2 e com um ele deixou 1 só. Ou seja, talvez ele tenha deixado de acordo com a capacidade de cada um. Porém, o talento foi dado, veio da mesma fonte. Imagina que Deus chegasse para você e te desse um talento. Quem te deu esse talento? O próprio Deus. Não foi outra pessoa, foi o próprio Deus que te deu. Então, se esse talento foi Deus que me deu, logo a pessoa mais importante do universo me deu um talento. Aí, em vez de você cuidar do seu talento, você olha para o outro cara que recebeu 5 talentos. Mas se ambos receberam do mesma fonte, se ambos receberam da mesma pessoa, tem igual valor. A comparação está na sua cabeça. Vocês estão entendendo? Amém? Então, beleza. Aí ele deu um 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro lá. E foi embora. Falou: ó, um dia eu vou voltar e eu vou prestar conta disso aqui. Quero ver o que vocês fizeram. Está aí um outro princípio de honra. Cuidar das coisas que Deus te deu. Multiplicar as coisas que Deus te deu. Porque foi Deus que deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Beleza. Aí o cara que tinha 5 talentos, ele começou a usar esses talentos dele, ele multiplicou e ficou com 10. O outro cara que tinha 2, ele começou ali tentar multiplicar e ficou com 4. E o outro que tinha 1 ficou com medo, porque ele falou: poxa, o meu Senhor vai voltar, eu posso tentar multiplicar esse talento, mas tem um risco. E o risco, muitas das vezes, é o medo do fracasso. Irmãos, a gente não sabe lidar com o fracasso. E o fracasso é imprescindível na sua vida. Não fuja da escola do fracasso. Você vai aprender muito errando. Não tenha medo. E o que ele fez? Ele pegou, cavou com um buraco na terra, enterrou seu talento e fechou. A Bíblia diz que em determinado momento, o dono dos talentos voltou. E ele chegou para o cara que tinha 5 e falou: ô brother, cadê meus talentos? Senhor, é o seguinte, está aqui os 5 e mais 5. Eu consegui mais 5. Eu multipliquei isso aqui. Deus falou: olha, fantástico. Servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Chegou o segundo que tinha ganhado 2, a mesma coisa. Ó, o Senhor me deu 2, consegui mais 2, agora tem 4. Deus, parabéns, fantástico. E chegou no cara que tinha 1, falou: ó, fulano, e você? Ele falou: Deus, sabe o que é? Eu sei que o Senhor é um Senhor severo. Ó, desculpa. A desculpa por não tentar. O medo do fracasso. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo. Então, o que eu fiz? Eu enterrei o talento. Porque o conhecido é seguro. Certo é que eu já tinha esse talento. Se eu tentasse outro, eu poderia perder. Então, eu nem ganhei, mas também não perdi. Está aqui. Aí Deus falou: cara, você fez tudo errado. Dá esse aqui que ganhou 1, dá o para que tem 5, e você vai ser posto para fora. Entenda bem, irmãos. Tem talentos que são dons divinos. Tem talentos que nasceram com você. Também foi Deus que deu. A Bíblia fala que nada que eu tenha veio de mim mesmo. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Sabe a sua facilidade, a sua habilidade de fazer determinada coisa? Lógico, né, irmãos? Salvo, eu tenho facilidade em roubar. Não estamos falando disso, né?
Estamos falando de coisas que de fato agregam. Sabe a habilidade que você tem em fazer determinada coisa? Esta coisa que você sabe fazer, foi Deus que deu. E Ele pedirá conta disso. Você não pode somente existir. Ficar vindo aqui, vivendo uma rotina de vida. Você vem para a igreja, vai para o trabalho, vai para sua casa. E você não produz nada com os talentos que você tem. E você não produz nada com o dom que Deus te deu. Aí você para e pensa, pergunta para mim, Wellington, mas eu sou mecânico, o que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Meu irmão, se você soubesse o dom que você tem e o que você pudesse fazer com isso, você não diria algo assim. Se você poderia dizer para mim assim, eu sou pedreiro, o que eu posso fazer? Irmãos, um dos princípios da adoração que a gente ouviu aqui agora há pouco, é que tudo que você passa a fazer, a partir do momento que você tem a Cristo, tudo isso passa a ser de Deus. Tudo isso passa a ser para Deus. Fazer o seu serviço bem feito, ser o melhor naquilo que você faz, é um meio de adoração, é uma maneira de multiplicar o seu talento. Sabe aquele mecânico, o melhor que tem, sei então, aquele que é crente, é ele mesmo. Pode ir lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a gente passa a pensar que a adoração passa a ser vir à igreja, levantar as suas mãos e cantar. Porque é mais ou menos isso que é imposto para você quando você chega. Quando você chega na igreja, o que é dito? A galera eles estão cantando, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando. Então você coloca, cantar é igual a adorar. Vocês estão entendendo? Mas não é. Quando você pega a passagem da mulher no poço, e ela pergunta, aonde eu vou adorar? No monte, que monte? O monte onde as tábuas dos 10 mandamentos foi dada a Moisés? Ou em Jerusalém, no templo, onde a Shekinah de Deus desceu? Em qual dos dois eu vou adorar? E Deus falou assim, em nenhum dos dois lugares. Mas os dois lugares, para aquela pessoa da época, era extremamente importante. Porque os dois tinham um Buda de um peso na cultura e na história dela. E Jesus está falando, sabe tudo aquilo que aconteceu? Sei, não importa. O monte é só um monte. E o templo é um monte de pedra. Importa que você o adore em espírito e em verdade. As coisas que aconteceram no monte, não foi por causa do monte, foram por causa das pessoas que estavam no monte. A glória de Deus desceu no templo, não foi por causa do templo, foi por causa das pessoas que estavam no templo. E Jesus estava ali, não por causa nem do monte nem do templo, estava por causa das pessoas. Então ele fala assim, agora tudo que você faz, agora tudo que você põe a mão, agora tudo que você faz com a essência correta, isso passa a ser um motivo de adoração. Lembra da passagem do amor que fala assim, ainda que eu tivesse o dom de falar todas as línguas, ainda que eu interpretasse todas as línguas, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos, que eu tivesse o poder de mandar as montanhas se moverem, se eu fosse tão bonzinho que entregasse meu corpo a ser queimado os homens e vendesse tudo que eu tinha para os pobres, a Bíblia fala, se você não tiver amor de nada, isso vale. Logo, a essência pelo qual eu faço é que define se algo tem valor ou não. A Bíblia fala, se você der um copo de água nos pequeninos, de maneira alguma você ficaria sem galardão. Pô, já que é assim, o que a gente pode fazer? Vamos juntar todo mundo aqui, a gente aluga um caminhão-pipa, nós paramos em algum lugar que esteja com seca e fica dando água ali uma vez por mês, sei lá, uma vez por ano, até todo mundo morrer, pô, só galardão, né? Então a gente vai fazendo uma casa, vamos comprando um terreno do céu fazendo isso. Porém a Bíblia fala assim, ó, se você fizer isso na essência errada, de nada vale. Mas se você faz na essência correta, um copo de água tem recompensa. Vocês entenderam, irmãos? E isso é o que acontece muitas vezes dentro da igreja. É o medo do fracasso. É o medo de tentar e fracassar. Não sabemos lidar com isso aqui. Por isso que a gente tenta privar os nossos filhos de tudo. Por isso que você tenta proteger o seu filho de tudo. Porque tudo que possa colocá-lo para baixo ou fazer um pouco disso, você não quer que aconteça. Só que eu vou dizer para você, irmãos, durante a vida dele, ele vai fracassar em um monte de coisa. E aprender nesse momento aqui do fracasso, é que vai fazê-lo amadurecer. É que vai fazê-lo tentar de novo com maior responsabilidade, com maior vigor sobre aquilo. É que vai fazer ele refletir no que fez. Cara, por que eu errei essa parada aqui? Deixa eu tentar
entender o que está acontecendo comigo. Mas quando você priva isso, você prolonga muitas das vezes a adolescência e a infância do seu filho. Aí você tem um cara de 18 anos, bobão, que não sabe viver. Já passou da idade dele ter essa mentalidade, mas você não deixa ele crescer. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas das vezes por causa das suas próprias frustrações. É muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim: olha, eu não multiplico o meu talento, eu não faço nada, eu não tento uma faculdade. Uma pessoa expressiva dentro da igreja, porque toda vez que eu vou tentar, eu vou falar para o meu marido e ele me desanima. Ele não me apoia. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém vai aparecer de maneira desculpável diante de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de nós apresentará conta de si mesmo diante de Deus. Não vai ter como você levar o seu marido por aquele dia. Você está entendendo? Não vai dar para você falar assim: ô Senhor, vou contar para você porque que eu não fiz. Porque aquele fulano lá nunca me apoiou. Não vai dar para você fazer isso. Da mesma forma a gente vê do outro lado o cara falando assim: olha, eu não faço nada. Porque toda vez que eu vou tentar falar para fazer um negócio, a minha mulher começa a falar e desanima eu. Você não vai poder fazer isso naquele dia. Porque naquele grande dia, Deus vai prestar conta de você. É só você. Não vai dar para você falar que você é assim porque você não teve a atenção dos seus pais. Não vai dar para você falar que você é de outro jeito porque você não teve amigos na sua infância. Não vai dar para você falar que você não fez porque faltou apoio dos seus familiares. Não vai ter essa. Porque independente, irmãos, da vida sofrida que cada um de nós tem, a Bíblia, como a parábola dos talentos, Deus dá o talento para cada um conforme a condição de cada um. Você acha, irmãos, que Deus, na sua onisciência, ele já não sabia das suas limitações? Você acha que na onisciência de Deus, ele já não sabia de todas as provações que você passaria? Você acha que aquela palavra que ele fala assim: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo? Você acha que ele falou aquilo à toa, a zóio? Falou por causa do momento? Ou é uma palavra que ecoa o tempo, a linha temporal das coisas? Era verdade no passado, é verdade no presente e será verdade no futuro. Vocês estão entendendo, irmãos? O medo de fracassar. Você muitas vezes procura no outro alguma coisa do que acreditar. Por que você procura uma palavra de incentivo no outro? Porque você mesmo não consegue enxergar valor em si. Então você procura um elogio, alguém que diga que você é bom em algo, alguém que diga que você fala que você vai conseguir alguma coisa. Você procura no olho do outro um valor para você. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou o cara, eu me considero uma pessoa de uma autoestima muito baixa. A vida inteira eu nunca consegui um emprego fechado, nunca consegui. Teve uma época que quando eu consegui o emprego, deu aquela crise automobilística e mandaram embora. Nunca consegui um emprego fechado. A vida inteira eu vivi de vender salgadinho, de vender brigadeiro, de vender espaço de patrocínio em revista, de vender frango cristiano. A vida inteira foi isso que eu consegui. E eu sempre achava assim: pô, cara, eu sou uma droga mesmo, velho. Não consigo nada, cara. Eu lembro quando eu fui para o Paraguai e a Elaine veio conversar comigo, eu olhei para ela e falei assim: meu Deus, isso aqui que você nem quer comigo, cara? Eu sou feio para o inferno, velho. Que futuro que eu vou dar para ela, mano? Eu vendo frango. Não tem o que fazer, mano. E todas as vezes que eu ouvia Deus falando comigo, Deus falava a seguinte coisa para mim: eu via Ele tendo fé em mim. Mesmo que eu não tivesse, eu via Deus tendo fé em mim. Porque Ele falava: vai e faz tal coisa. Mas eu falava: Deus, mas como que eu vou fazer? Eu não sei, eu não consigo, eu não sei o que. O meu pai foi embora, que não sei o que lá, eu não tenho apoio, eu não tenho amigo. Eu ficava ali, cara, lambendo a minha ferida. E Deus olhava para mim e falava: vai e faz tal coisa. Irmão, se você não tem autoestima, se você não tem palavra de incentivo, tenha fé. Vai por causa da fé. Acredite.
Faça ela como a sua última válvula, o seu último recurso. É minha última bala, Senhor. É o que o Senhor está falando, então eu vou. Vai! Vai se acreditar. Se acreditar em você, que eu digo, mas acreditando no que Deus está falando. É muito comum você ver isso hoje em dia, porque todo mundo tem medo do que as pessoas vão pensar de mim. Então você se esconde no iglu da sua vida e fica enclausurado. Cria uma imagem para as pessoas verem, mas só você e Deus sabe o quão destruído você está por dentro. Mas o importante é o que os outros vão ver, no final das contas. Então você fica procurando aqui e ali, muitas vezes, mendigando que alguém curta a sua foto no Facebook, ou que alguém elogie alguma coisa, ou que alguém fale alguma coisa de você. Irmão, você tem uma ideia, quando eu era novo convertido, nem oração eu ganhava. Então eu falava, vai ter oração, eu vinha na frente, ficava parado, o cara pulava, eu orava para o outro. É sério, não estou falando, é verdade. Nunca ganhei. Se eu falar para vocês que oraram na minha vida umas 3 vezes, é muito. E 2 delas foi o Cris ainda. Então, irmãos, o grande lance da parada, cara, não é porque você ficar se enclausurando ou lambendo a sua ferida. Não é porque você teve filho ou porque você fez aquilo que você não vai. Você tem que parar, você tem que tirar essa parada da sua cabeça. Você tem que parar e tirar da sua cabeça de pensar que o lugar da mulher é o que é sempre intercedendo na salinha da intercessão. Que é só isso que Deus tem para você. Você não pode estar aqui falando ou dando uma mensagem. Você não pode estar dentro de uma universidade ou de um cargo importante no meio público. Onde você pode estar em qualquer outro lugar fazendo alguma coisa. Para Deus. Existe, muitas das vezes, um sentimento velado. Ele nunca é explícito. Mas que, eu posso chamar isso de feminismo, não sei. Mas que impede das próprias mulheres de crescerem. Que quando você chega em algum lugar e você começa a expressar o seu sonho, a galera começa a falar, olha, mas tem que ver, mas tem que orar, mas não sei o que não sei o que lá. E você vai... Você cava um buraquinho, joga o seu talento, enterra, com uma cruzinha, mais uma coisa que você desistiu na vida. Segue o barco. Eu lembro que uma vez que eu estava tendo uma aula, e daí o professor falou a seguinte coisa, que a esposa dele, a filha dele estava no balé, e todas as meninas estavam fazendo o passo errado do balé. E a filha dele conseguiu fazer o movimento certo. E a professora virou para ela e falou assim, olha, é o seguinte, faz errado o passo. Ele falou, mas por quê? Porque você fazendo certo, mas elas estão fazendo errado. Por causa da grande maioria que faz errado, vão achar que você está errado. Então se você fizer igual, todo mundo vai achar que você está certo. Isso muitas vezes é a pressão do meio. Você cede, você espana por causa da pressão do meio. Cara, Deus não falou com você, Deus falou com você, não falou? Então Ele falou. Pronto. Segura e vai. Assim como foi com Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Senhor, aonde que é esse lugar? Não sei. Só sai. Pega suas coisas e sai. Como foi no Egito. A Bíblia fala assim, que o povo do Egito era um povo de dura servidão. Que eles trabalhavam pesado, ou seja, era um trabalho escravo, mas ao mesmo tempo, vamos olhar a grosso modo, tinham certos benefícios. Eles tinham um lugar para morar, eles tinham uma terra, era a terra de Gozém. Eles tinham comida, era ruim, mas tinham uma comida. Tanto que eles se multiplicavam, ou seja, eles se casavam, eles tinham filhos. Ou seja, então não era um negócio duro ao ponto de estabelecer uma mortandade sobre as pessoas. Não existia isso. Ou seja, eles conseguiam se multiplicar, eles tinham um filho, mas viviam à base da miséria, vivia muito ruim. Daí a Bíblia fala assim que Deus escuta o clamor do povo. O povo está pedindo para ter uma vida melhor, o povo está pedindo para deixar de ser escravo. Eu escutei esse clamor. Moisés, levanta e vai lá. Aí o Moisés vai lá e liberta o povo do Egito, aquela história que todos vocês já conhecem. E Moisés liberta o povo e leva o povo para o deserto. Só que você parar para pensar, o que é o deserto? Deserto é deserto. É ruim. Ah, tem uma nuvem tampando o sol, mas mesmo assim é calor, bro. Mesmo com nuvem. A areia é quente do mesmo jeito, é calor do mesmo jeito, é fadiga do mesmo jeito.
Ah, tem uma coluna de fogo esquentando. Tem uma coluna de fogo, mas é frio do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? A liberdade, ela não veio de graça. A liberdade, ela veio com um preço. Agora você não tem mais o chicote do faraó, você não tem mais que a dura serviço, agora você tem que continuar trabalhando. O trabalho vai ser para você agora. Mas você vai ter que plantar aí, cara. Você vai ter que cuidar da ovelha aí. Você vai ter que fazer as suas coisas. Sabe que muitas das vezes você enxerga com medo do fracasso? É o medo de não tentar, porque você tem o medo de... aquela sensação, mais uma vez, que você se frustrou no meio do caminho. Só que agora não tinha mais o chicote do faraó. Não tinha mais a obrigação das coisas. Agora era você estava livre. Pode viver, pode fazer. Ah, mas bom mesmo? Sabe o que era bom mesmo? Você lembra daquela época que nós comíamos pão lá? Com carne? Que nós tinha casinha lá em Gozém. Larguei tudo minhas coisas para vir morar aqui, ó. Agora eu estou aqui sem rumo, sem beira, sem... Aí Deus faz o quê? Ele impede aquelas pessoas de entrarem. Porque a mentalidade delas não foi mudada. Se eles entrassem em Canaã com aquele pensamento, eles transformavam Canaã num outro Egito. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas das vezes a sua mentalidade, acostumada com aquela ração do dia a dia, com a coisinha do mesmo jeito, te impede de romper. Aí você se acostuma. Aí você aceita. Ah, tá bom assim mesmo. Ah, deixa desse jeito. Ah, funciona assim, tá certo. Muitas das vezes vem da cultura da vitória. Sempre é pregado que você tem que vencer, 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 vencer. Os exemplos que você tem são de pessoas que venceram, que fizeram grandes coisas. E você fica pensando assim, caramba, cara, é impossível chegar ali. É mais ou menos assim, eles pegam... Vou dar um exemplo. Você pega um perfil de uma mulher americana, toda magra. Aí você mostra para uma brasileira, que não tem esse perfil, que não tem esse biotipo. E ela fica tentando, absurdamente, se flagelando para ser igual àquilo ali. Que ela nunca vai ser. Aí eles pegam o perfil de uma brasileira, mostram para uma americana, que não tem como chegar àquilo, porque o biotipo dela não é aquilo. E ela fica correndo atrás daquilo até conseguir. E nunca vai conseguir. Irmãos, um dos princípios que Deus dá para você vencer isso é a satisfação. Eu estou feliz, eu não estou acomodado, eu estou feliz pelo que eu tenho. Vocês estão entendendo? Amém? Eu não estou acomodado no sentido que eu não vou lutar para mudar isso aqui. Eu estou feliz por isso que eu tenho, porque eu tenho condições agora de procurar algo melhor. O lance da satisfação, ele liberta você do eros. Ele liberta você do desejo desenfreado. O que é o eros? O eros é o amor pelo próprio desejo. Eu amo aquilo que eu desejo, até eu conseguir aquilo, aí o amor passa, porque eu já consegui. Eu amava desejar aquilo. A gente vive num mundo assim, porque isso causa uma insatisfação geral. Todo mundo quer ver o filme dos Vingadores. 2 horas depois, acabou. Esse aqui é o próximo. Vocês estão entendendo? Você está naquele hype, nossa, vai ser muito louco, não sei o que. Você entra no cinema, você fica 2 horas. 2 horinhas do seu tempo. Acabou. Não tem mais. Não tem mais o que ver. Não tem mais o que deleitar. Não tem mais o que eu procurar agora. Cadê o outro? Cadê o próximo? Eu quero uma nova sensação. Você não consegue se satisfazer com aquilo que você mesmo tem. Amém? Eu consigo perceber muitas das vezes que os problemas das pessoas no contexto de casamento é mera aprendizado de financeiro. Irmãos, as pessoas estão tão perdidas. Elas estão tão perdidas nesse mundo. Parece que a gente vive uma era onde as pessoas elas demoram a amadurecer. Que ela não consegue lidar nem com sua própria finança, com o seu próprio dinheiro. Aí você olha o casamento e ele está apavorado, ele está sendo destruído porque está faltando comida, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo. Aí você olha o salário do cara e fala, mano, mas como é que pode isso? Aí você vai olhar, o cara, sei lá, eu comprou um novo smartphone.
Aí você vai olhar, ah, eu fiz isso. Sabe, parece que agora que você se casou, com uma mentalidade ficou lá atrás, você quer viver uma adolescência que não tem mais. Não dá mais para você ficar correndo atrás agora de um tempo que já foi. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma pessoa, quando eu entrei lá, a casa estava uma zona, tudo destruído, bagunçado. E quando eu olhei na prateleira, várias action figures, aqueles bonequinhos de super-herói arrumadinhos, assim, enfileiradinho. Ué, estranho. Daí eu perguntei, ó, da hora esses bonecos, hein? Daí ela falou, quando eu era criança, eu não podia ter. Agora que eu sou adulto, eu posso. Ou seja, quando ele se tornou adulto, tudo que ele queria ser é voltar a ser criança. Aí ele perde uma outra fase da vida, que é a fase adulta. Perdeu a infância, vai perder a fase adulta, e quando ele ficar mais velho, aí já não tem mais tempo. Aí já era. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse lance do medo da derrota impede muitas vezes de você de amadurecer. Porque são os tombos que você leva que faz mais forte. Amém? Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é exatamente essa. O talento que você tem, não enterre. Não enterre porque você é mulher e o seu lugar é sempre cuidando dos seus filhos, é na cozinha, é fazer... Não é não. Não é não. É lugar meu também, que sou homem, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. É meu dever também. Eu não moro ali, eu não como ali, eu não tomo banho ali. Então é meu dever também, uai. É seu dever, mulher, multiplicar o talento que Deus te deu. É muito importante que o seu filho veja você indo para algum destino. É muito importante porque quando a criança nasce, você gera uma expectativa tão grande em cima dela, que você passa a usar ela como desculpa. Você pergunta, por que você não fez tal coisa? Fala, não fiz por causa, né? Tem que cuidar dele. Você acabou de jogar uma culpa nele. Você acabou de jogar uma culpa na criança, dizendo que determinadas coisas na sua vida não deu certo, porque você tinha que cuidar dele agora. E quando isso acontece, quando o filho cresce, ele vai embora, você vai cobrar isso dele. Porque você trabalhou, e quem trabalha quer receber. Você vai trabalhar isso, você vai cobrar isso em afeto, você vai cobrar isso de diversas formas. Mas o coitado, ele não tem como pagar isso para você. Ele não tem como devolver isso para você. Por isso que é muito importante, irmãos, irmãs, que vocês tenham um destino, que vocês saibam para onde vocês têm que ir, que vocês vá diante de Deus e voltem a sonhar, se você perdeu o sonho. Você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a arriscar, você precisa voltar a aprender. Você não pode parar com isso. Porque um dia, irmãos, quando o seu filho crescer, ele for falar da mãe dele, ele falar assim, olha, eu aprendi a correr atrás dos meus objetivos porque eu vi a minha mãe fazendo isso. Ela não parou até hoje, ela está aí, ó. Até hoje ela está produzindo, até hoje ela está fazendo. Da mesma forma, isso vale também para o homem. Cara, não seja um Zé Mané que se sente toda vez, como posso dizer, em risco, em xeque, porque a sua mulher foi mais inteligente do que você. Não fique sentindo acuado porque a sua mulher tem mais talentos do que você. Como indivíduo, ela tem que ter mesmo, ela tem que aprender mesmo. E você corre atrás, brother. Não tenta diminuir o outro que avança porque você quer que ela fique do seu lado. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o sacerdócio do homem. A Bíblia fala assim, que pelo contrário, o homem tem que dar o destino para a mulher dele. Vai mesmo, corre. Irmãos, uma vez, nós estávamos na igreja, e aí ele estava cortando um negócio, não lembro o que era. Antigamente aqui na Petra tinha umas letras escrito Petra, vocês lembram? Na outra igreja, que tinha o pallet e tal. E quem fez aquilo lá foi minha esposa. Eu estava ajudando, mas quem fez foi ela. Aí, eu lembro que eu estava segurando a madeira. Para mim era tudo pau.
E ela estava ali, ela já tinha visto a forma das coisas, ela estava ali cortando. Aí chegou um cara e falou assim: alô, quem é? Não sabe fazer nada mesmo, hein? Falou pra mim. Eu olhei pro cara e falei: você sabe fazer o que ela tá fazendo? Não. Então, nem eu, nem você sabe fazer. Não se sinta amedrontado pelo talento dela. Deixa ela ir. Incentiva ela. Vai mesmo. Cresce mesmo. Não se sinta diminuído porque ela tem um talento a mais, fala melhor, sabe mexer com finança melhor, sabe cuidar da casa melhor. Não se sinta amedrontado por causa disso. Não é uma disputa, irmãos. É um ajudando o outro. É uma dupla. Amém? Vamos ficar de pé?